Caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos com saúde, todos curtindo seus pais, suas famílias, nesse período de quarentena. Bom, hoje estamos aqui para trabalhar mais um capítulo, né? Iniciando o capítulo 2, o Grande Mosaico Mundial. Geopolítica, o jogo de poder bélico e econômico das potências. O perigoso jogo da geopolítica começou a tomar forma na segunda metade do século XIX, como desdobramento do processo de industrialização na Europa e nos Estados Unidos. Bem, o que antecede a esse período foram as grandes navegações iniciadas lá no século XVI. Através desse processo de navegações ou mercantilismo, a Europa conseguiu arrecadar fundos suficientes para investir na sua revolução industrial. Pois bem, a partir da Revolução Industrial ocorre então a expansão do neocolonialismo, né, que é uma nova forma de colonizar, com disputas por territórios ricos em matérias-primas e mercado consumidor em todo o mundo, pelas nações europeias e também pelos Estados Unidos, né? Então isso teve como resultado o crescimento das forças armadas e dos investimentos em armas ou em armamentos desses países. A Alemanha, por exemplo, nessa acirrada disputa territorial, havia derrotado a França no começo da década de 1870, com a vitória na guerra da Alsácia-Lorena, e assim conseguia expandir rapidamente o seu poder bélico, o seu poder econômico, assustando aos seus vizinhos europeus e afrontando diretamente a Inglaterra, que era a potência da época, né? Então, a partir dessas questões, surgiram vários intelectuais que criaram teorias geopolíticas, tanto para orientar o processo de expansão territorial, né, por essas potências, como para justificar a supremacia de certos povos nesse cenário mundial. Então, no caso da geopolítica alemã, para os alemães, a posse de território significava a obtenção de todos os requisitos necessários para o crescimento econômico e a prosperidade de uma nação. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, para expandir a sua forma de dominação, né, conseguir expandir a dominação, ele usou como estratégia as ideias de alguns intelectuais, como Friedrich Herzl e Karl Roosevelt. Em virtude dessa disputa territorial, entre 1884 e 1885, houve a Conferência de Berlim, quando as nações europeias se reuniram, né, para dividir o território do continente africano, como a gente observa aqui nessas imagens, né? Então, essa nação ou esse continente foi dividido entre potências europeias. A partir dessa divisão, houve um momento de calma entre os europeus, mas esse momento não foi suficiente para impedir as tensões geopolíticas entre as potências, o que acabou levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial e, como consequência, a Segunda Guerra Mundial. A disputa territorial baseada na geopolítica teve duas óticas, né, de disputa, na realidade. Uma ótica que influenciava os britânicos e a outra que influenciava os alemães. Os britânicos eram influenciados por Alfred Mackinder, né, que defendia que aquele que dominasse o coração do mundo seria o vencedor do jogo geopolítico mundial. Já o governo alemão era influenciado pelas ideias de Karl Hausforter, que usava as ideias do geógrafo alemão Herzl e defendia a existência de um espaço vital que deveria ser ocupado por uma nação para lhe render recursos suficientes ao seu crescimento e sua manutenção, criando assim a zona alemã, que seria a Europa, a África e o Oriente Médio. Então, para o governo alemão,
Esse era o espaço vital de direito do povo alemão. No entanto, os esforços de guerra destruíram a Europa e o Japão e tiveram sérias consequências para os outros países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Que consequências são essas, né? Além das perdas humanas, a devastação desses países envolvidos na guerra e a crise econômica pela qual eles passaram. Então, a ideia de ocupar um território para eles, usufruir os seus recursos, passou a ser vista como uma possibilidade cara e perigosa, né? Com mais perdas do que ganho. Então, por isso, as nações mais poderosas da Terra modificaram as suas estratégias de dominação, que passou a ser pelo poder econômico. Então, a partir de 1945, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, surgem novas potências, né? Uma delas é os Estados Unidos, que era a superpotência capitalista mundial, né? E também a expansão do socialismo através da União Soviética. Lembrando que esses dois países lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial e fizeram parte do grupo dos aliados, né? Que era formado então por França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, que lutavam contra a Alemanha, a Itália e o Japão, que era o grupo que formava então os aliados. Então, o crescimento da União Soviética como potência econômica e militar foi essencial para derrotar a Alemanha de Hitler. Então, a partir dessas duas potências, do crescimento dessas duas potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, estava criado aí o jogo no tabuleiro geopolítico mundial. E a partir desse momento, a disputa territorial passou a se dar pela ótica ideológica, né? Ou seja, a oposição entre o capitalismo e o socialismo. Então, esse período foi chamado de Guerra Fria, né? Onde começa a crescer a disputa bélica, ou melhor, a disputa pelo poder bélico. Isso quer dizer que não havia um confronto entre as duas potências, um confronto direto. Porém, mesmo não ocorrendo esses confrontos diretos, eles acabavam influenciando territórios vizinhos a praticarem a guerra, como foi o caso da Guerra do Vietnã e também a Guerra da Coreia. Nesse jogo de poder, o papel dos Estados Unidos era o de barrar o avanço do socialismo em todo o mundo, tanto pela força militar, apoiando os seus aliados, quanto pelo poder econômico. Os Estados Unidos se beneficiou bastante através de um plano que eles utilizaram, chamado então de Plano Marshall. Com esse plano, eles ajudaram a reconstruir a Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Se beneficiaram também com o Plano Colombo, que ajudaram na recuperação do Japão. E observem que o próprio Estados Unidos destruiu o Japão com as bombas atômicas lançadas na cidade de Hiroshima e também de Nagasaki em 1945. Então, eles aproveitaram o Plano Colombo para reconstruir esses países. Assim, né, conseguiram manter esses países enquanto aliados, impedindo assim o avanço do socialismo nessas áreas. Já a União Soviética e a China procuravam aumentar a sua influência global, apoiando a adoção do socialismo por estados que eram capitalistas, principalmente os mais pobres, como os países da África e da Ásia. Na segunda metade do século XX, o mundo assistiu com muita atenção à evolução do poder bélico das nações mais poderosas, como os Estados Unidos e a União Soviética, a China, a Inglaterra e a França. Então, aí a principal preocupação era o desenvolvimento de tecnologias nucleares com armas de destruição em massa, como, por exemplo, bombas atômicas, bombas de hidrogênios, ogivas nucleares, que colocavam em tensão o mundo com o risco de colocar o mundo
sobre uma terceira guerra mundial que destruiria o mundo com tanta bomba potente. A corrida espacial contribuiu bastante para com a corrida armamentista, uma vez que oferecia ou disponibilizava elementos de colaboração como aeronaves, foguetes, materiais resistentes. Então, cada vez que o homem ia conquistar o espaço, ele tinha possibilidades, através desses equipamentos, dessas novas descobertas, de estar investindo na fabricação de novas armas. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, em busca de maior poder de destruição na Guerra Fria, pode ser dividida em dois períodos: o período da tensão e o período da distensão. Então, até o começo da década de 1960, a relação entre Estados Unidos e União Soviética foram muito tensas devido aos conflitos na Coreia, conflitos em Vietnã e também a crise dos mísseis aqui em Cuba. No caso da crise dos mísseis realizada aqui em Cuba, foi um episódio que quase precipitou a uma guerra nuclear entre as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética. Isso porque o presidente norte-americano, John Kennedy, ordenou em 1962 um bloqueio naval para impedir que a Marinha Soviética levasse ogivas nucleares para a ilha de Cuba. Lá eles haviam montado uma base para fazer testes, enfim. Depois de 13 dias de tensão mundial e colocando medo de que eclodisse uma guerra entre essas duas potências, os dois países chegaram a um acordo. E aí ficou decidido que a União Soviética desmontaria as instalações feitas aqui em Cuba, né? E retiraria as ogivas que lá já estavam, né? Os americanos se comprometeram a nunca invadir o território cubano e retirar também as ogivas nucleares que eles haviam montado aqui na Turquia, território fronteiriço com a União Soviética. Então, por fim, foi criada uma linha de telefone para os dois países se comunicarem caso houvesse alguma necessidade. Aqui em 1968, houve então o período de distensão. O que foi o período de distensão? Foi um período de amenização, né, nessas disputas. Então, para isso, em virtude das preocupações em ambos os governos em que essas armas nucleares pudessem destruir o mundo, eles resolveram então assinar um tratado chamado então de Tratado de Não Proliferação a Armas Nucleares, NPT. Perdão, TNP. Tratado de Não Proliferação a Armas Nucleares. O TNP consta hoje com mais de 189 países e tem passado por revisões constantes desde a década de 70, que é o ano em que entrou em vigor. Só que esse tratado é questionado por outras nações porque impede que outros países, além dos 5, que é o caso dos Estados Unidos, União Soviética, China, Reino Unido e França, sejam membros permanentes do Conselho de Segurança. Bom, esses 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, eles são detentores de armas ou de tecnologia nuclear para fins bélicos. No entanto, outros países possuem bombas nucleares e não fazem parte do TNP, como é o caso da Índia, do Paquistão, de Israel, Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez parte um dia, né, ou seja, foi signatária do TNP, mas acabou se retirando em 2003. Então, o fato desses países não fazerem parte do Conselho de Segurança da ONU, isso não impede que eles desenvolvam bombas atômicas, enfim. Eles continuam a desenvolver tais bombas nucleares, mísseis, inclusive de longo alcance. Então, isso, de certa forma, coloca um certo risco de guerra no mundo, né?
A própria Coreia do Norte, há 2 anos atrás, vivia em discussão com os Estados Unidos, né? Ameaçando em fazer testes nucleares e etc. Então, isso colocava em receio os norte-americanos em virtude do comportamento da Coreia do Norte. Bom, mas o último grande episódio de disputa bélica entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, se deu após a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética, isso em 1985. Então, o líder soviético empreendeu reformas políticas e econômicas que mostraram ao mundo as intenções de não agressão e redução do arsenal no país. Então, foram assim vários acordos de diminuição do arsenal nuclear com o presidente dos Estados Unidos. As reformas políticas da União Soviética tiveram reflexo no leste europeu, região que era controlada à força pela própria União Soviética. Então, assim, houve vários movimentos populares, inclusive a partir desses movimentos derrubaram o socialismo, né, bem como derrubaram também o Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e essa queda do muro acontece em 1989. E resultou na reunificação da Alemanha em 1990. Em 91, Gorbachev, que foi o último líder soviético, anunciava a dissolução do país e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, a CEI ela representa um bloco que foi criado com o objetivo de esses países que foram dissolvidos da União Soviética, ou seja, que surgiram a partir da União Soviética, pudessem se integrar para defender ou proteger as suas economias. Com a queda do socialismo, chegou a se pensar que o sistema capitalista tinha chegado ao ápice da sua evolução, né? E começaram a pensar também que só existia agora apenas uma potência, né? Estava definido uma única liderança que era dos Estados Unidos. Entretanto, não foi isso que aconteceu, porque novos polos de poder começaram a surgir, né? Os polos da moderna nova ordem mundial. Nesse período, ocorreram algumas mudanças que levaram ao surgimento da unipolaridade, da multipolaridade e da apolaridade, que é, na verdade, a evolução dessa nova ordem mundial. A década de 90, por exemplo, começou com muitas mudanças no mapa mundial. Vejamos aqui, com a dissolução da União Soviética, surgiram alguns países. Além do surgimento desses países, houve períodos em que houve a reunificação de outros países, enfim. Então, com a dissolução da União Soviética, vejamos aqui o surgimento da Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Moldávia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e tantos outros países. O fato é que aqui surgiram, com a dissolução, surgiram em média 13 países. Digo melhor, 15 países. Com o fim da Iugoslávia, surgiram também alguns outros países, como por exemplo, aqui Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Bulgária. Então surgiram aí 8 países. A Tchecoslováquia também se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. Já a Alemanha, que estava dividida antes da queda do Muro de Berlim, foi reunificada, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental fizeram um caminho inverso, se reuniram. Essa mudança que a gente observou aí na configuração do mapa mundi está ligada diretamente ao desdobramento na atuação geopolítica dos Estados Unidos, na segunda metade do século XX. Então, o mundo passa agora por um reordenamento que foi chamado de Nova Ordem Mundial. Por quê? Porque a antiga ordem
e o domínio das duas superpotências, que eram Estados Unidos e União Soviética, deixaram de existir com o colapso da União Soviética em 1991. Então, com o fim da Guerra Fria, teríamos agora uma nova realidade constituída por um mundo unipolar. Ou seja, a supremacia norte-americana não podia ser contestada sob o ponto de vista militar, nem sobre o ponto de vista econômico. Isso porque não havia naquele momento nenhum país com tamanho poder para contestar os Estados Unidos. A unipolaridade ela é definida pela força militar. E nesse quesito, os Estados Unidos é quem mais gasta, né? Supera os demais países em gastos com investimentos em poder militar. Apesar da evidência que fundamentam a argumentação em prol da soberania norte-americana, é possível perceber a presença de outros polos de poder tão influentes quanto os Estados Unidos, tanto na Europa, né, países europeus, e também o Japão. Essa distribuição do poder proporciona um modelo econômico mais panorâmico e visível, que é intitulado de teoria multipolaridade. Então, o que é a multipolaridade se refere ao surgimento de vários polos de poder. Além desses países mencionados, podemos acompanhar na década de 90 o surgimento de uma nova potência econômica, que é o caso da China, que divide com o Japão a hegemonia na Ásia. Outros países, conhecidos como subdesenvolvidos, também têm avançado em crescimento do PIB, que é o caso do Brasil, da Índia, Turquia, Indonésia, Argentina, entre outros, que vem apresentando crescimento também econômico no mundo. E esse crescimento é explicado pela instalação de empresas multinacionais nos seus países, né? Ou seja, nesses países desenvolvidos. Então, houve um grande crescimento da economia devido ao seu forte mercado consumidor e à instalação dessas empresas. Nesse contexto, merece destaque o BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar desse processo de avanço pelo qual passaram esses países subdesenvolvidos, as mudanças, as transformações continuam a acontecer no mundo, nesse jogo geopolítico, né, que a gente pode chamar de guerra geopolítica, ou pelo menos que nos coloca à frente desses riscos de guerra. Então, mudanças podem acontecer. A gente vem acompanhando atualmente essa crise da pandemia provocada pelo coronavírus, e isso nos traz um certo receio do que vem acontecer no futuro com esses países subdesenvolvidos, uma vez que a economia dos mesmos podem ou estão regredindo por conta dessa crise. A apolaridade é uma ideia mais recente, né, que surgiu a partir do contexto dos anos 2000 até a atualidade. No começo da década de 2000, a hegemonia norte-americana foi contestada por organizações terroristas como a Al-Qaeda de Bin Laden, tendo como símbolo máximo a derrubada das duas torres gêmeas no coração de Nova York em 2001, lá nos Estados Unidos. Então, esse grupo terrorista mostrou ao mundo a instabilidade que uma superpotência, no caso os Estados Unidos, tinha na época. Não estava isenta de ser invadida e de passar por todo aquele transtorno que passou. Ainda falando de apolaridade, a China também atingiu no final da década de 2000 o segundo lugar no mundo e com força militar, segundo lugar em PIB, ou seja, hoje ela é a segunda economia do mundo e tem uma força militar equivalente à dos Estados Unidos. Isso quer dizer que os Estados Unidos não está blindado de perder o seu posto de primeira potência. Mas isso não quer dizer que os Estados Unidos e a União Europeia
não sejam grandes polos de poder, tanto econômico quanto militar. A Alemanha e o Japão também estudam a possibilidade de reorganizar suas forças militares, aumentando o efetivo de exército, também para atuar como força de ataque e não só de defesa. E a Coreia do Norte, como a gente acompanhou há cerca de 2 anos atrás, desafiou os Estados Unidos com ameaças de ataques nucleares. Então, isso nos mostra que mudanças de fato acontecem no mundo, né? E que as grandes potências elas não são imunes e nem blindadas para se protegerem contra as mudanças. Bom, mas essas decisões em âmbito mundial não são tomadas de forma unilateral. Isso porque há muito interesse em jogo. No caso da Coreia do Norte, o problema dessa atitude coreana de estar fabricando, desenvolvendo bombas nucleares, etc., o problema seria causar uma instabilidade na região e também a possibilidade de um desentendimento com o grande parceiro comercial e diplomático que é a China. Então, isso, de certa forma, coloca um certo freio na Coreia do Norte. Bom, por hoje é só. Espero ter ajudado para a compreensão do conteúdo. Vocês vão realizar a atividade que eu vou disponibilizar no grupo. E fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.